Olá, meus queridos alunos. Estamos voltando a mais uma videoaula, onde iremos tratar sobre o comportamento gráfico da função quadrática. Como vocês podem ver, estou aqui utilizando um programa chamado GeoGebra, em que eu registrei uma função quadrática de coeficiente A1, B1 e C1, no qual ele gerou esse gráfico aqui. Cada um desses coeficientes tem um papel singular na construção e na efetuação desse gráfico aqui. Lembrando que toda função quadrática, o seu gráfico, ele é uma parábola. Haja vista que a condição de ser função quadrática é que o B, o C podem ser zeros, mas o A não pode. Por quê? Observe que se o A for zero, a função deixa de ser quadrática e ele tem um comportamento geométrico de uma reta. Como o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, o A tem que ser diferente de zero por questão de existência. Voltando o A igual a 1, agora a gente vai ver a seguinte situação. Observe C. C igual a 1 e eu vou pegar e variar os valores de C. Observe que o comportamento de C joga a parábola para cima ou para baixo. E tem algo bem interessante nela. Observe que quando C é igual a 2, essa parábola intersecta o eixo Y no número 2. Observe que se C for igual a 5, ela intersecta no eixo Y o número 5. E isso aí vai acontecer sempre, ou melhor, observe que quando C for menos 1, intersecta em menos 1 no eixo Y. O que significa dizer que o coeficiente C é o valor no qual toda ou qualquer parábola de uma função quadrática intersecta o eixo Y. Agora eu vou fazer uma mexida com o B. Observe que B aqui é igual a 1. Variando B positivamente e variando B negativamente, nós observamos que quando B for igual a 0, vai acontecer algo muito interessante. O eixo Y, ele vai ser o eixo de simetria dessa parábola. O que quer dizer isso? Ela divide de forma igual. Ou melhor, o ponto mínimo é o valor de C. Nesse caso aqui, quando B vai adquirindo valores positivos, essa parábola vai ficando ao lado esquerdo do eixo Y. Ela vai tendenciando para esse lado. Enquanto quando B for negativo, ela vai tendo o comportamento de ficar do lado direito do eixo Y. E quando B é zero, nós voltamos à simetria, tá ok? Então, B positivo, lado esquerdo, negativo, parábola para o lado direito. Agora, o comportamento de A. Bom, já vimos o caso de existência. A não pode ser zero porque deixa de ser uma parábola e automaticamente não é uma função mais quadrática. Mas quando A é positivo, quanto maior vai sendo o valor de A, mais essa parábola vai se fechando, tá? E quando A é negativo, essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, A negativo com cavidade voltada para baixo e A positivo com cavidade voltada para cima. Analisando agora esse gráfico aqui dessa função quadrática, nós não temos nesse caso nenhuma raiz. E qual é o significado de raiz? Bom, raiz, geometricamente falando, são as interseções, são os pontos que intersectam o eixo X. Nesse caso, observe agora que nós temos duas raízes, olha, essa aqui e essa aqui.
são os dois pontos no qual essa parábola está cortando x. Ou melhor, se você calcular o delta dessa equação em que o A é menos 0,5, o B é 1 e o C é 2, o valor de delta será positivo e nós teremos duas raízes reais. Observe agora um caso aqui que eu vou colocar. Que o único ponto que intersecta o eixo x é único, tá? É um só. Nesse caso aqui, menos 1. Então, se eu olhar geometricamente, a raiz dessa função quadrática é menos 1. Se eu fizer o cálculo do delta, do discriminante de delta, nesse caso, o delta será igual a zero, pois toda vez que o delta for zero, ele só admite uma única raiz, tá? Agora, quando for o caso de você ter duas raízes reais, nesse caso o delta ele é maior do que zero, tendo sempre duas raízes intersectando o eixo x. Tanto se for uma parábola de concavidade para cima ou para baixo, tá? Não existe essa história de se é para baixo, pode ter uma raiz, duas, não. A questão das raízes não está ligada com A, está ligada a, geometricamente, a analisarmos os pontos que intersectam x. Dos pontos que intersectam x, nós temos delta maior que zero, duas raízes. Se tiver apenas um ponto, nós teremos delta igual a zero, única raiz. E se não tivermos nenhum ponto, como nesse caso aqui, é porque o delta é negativo. E nesse caso, ele não tem nenhuma raiz real. Espero que vocês tenham compreendido essa aula, que a gente trabalhou a questão geométrica da função quadrática. Bons estudos e acompanhem as atividades.